Olá, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do curso de História da UFSM e estou no sétimo semestre do curso. Criei esse canal Teoria da História com o objetivo de trazer discussões, conceitos, tendências historiográficas, historiadoras e historiadores que trabalham questões no âmbito da teoria da história. A teoria da história é tida muitas vezes como uma disciplina bastante complexa, principalmente aqueles alunos que ingressam no primeiro semestre do curso de História, seja da licenciatura, seja do bacharelado, encontram bastante dificuldade nessa área. Nesse sentido, eu criei esse canal com essa intenção de trazer essas discussões de maneira mais tranquila. Hoje eu já vou falar sobre o historiador Koselleck. Bom, o Koselleck ele é um historiador alemão, né, nascido em 1923 e faleceu em 2006. Lembrando que eu não pretendo especificar os conceitos do Koselleck de maneira mais profunda, porque esse é um vídeo introdutório para esse pensador, mas que a gente pode, ao longo do tempo, aprofundar os conceitos sem problema nenhum. Eu posso fazer vídeos em relação a outras questões do Koselleck, mas nesse vídeo a gente vai tratar de questões mais gerais, uma introdução ao pensamento do Koselleck. O Koselleck é um historiador alemão do pós-guerra, um dos principais historiadores ligados à história conceitual. Eu vou recorrer aqui às minhas anotações, que são reflexões que eu fiz lendo os textos do Koselleck, para ficar mais fácil de expor as questões e ir discutindo com vocês. Vocês podem colocar algumas questões nos comentários. O objeto de pesquisa do Koselleck é o mundo moderno por meio de sua apreensão conceitual e um exame de sua historicidade, ou seja, o Koselleck vai tentar compreender, do ponto de vista semântico, político, social, alguns conceitos e algumas ideias da modernidade, assim como a sua historicidade. O Koselleck ele estudou história, também filosofia. O Koselleck tem uma forte carga do pensamento filosófico, principalmente da hermenêutica e da fenomenologia. Ele foi aluno do Gadamer e também tem influência do pensamento de outro filósofo, que é o Martin Heidegger, que também está atrelado à fenomenologia. Outros pensadores que influenciaram o Koselleck é o Carl Schmitt, o Karl Löwit entre outros, mas esses, digamos, são os principais influenciadores do pensamento do Koselleck. A sua tese de doutorado é Crítica e Crise, um estudo acerca da patogênese do mundo burguês. Ela foi defendida em 1954 e posteriormente publicada em 1959. A gente tem que entender que o trabalho acadêmico do Koselleck e sua experiência vivida ditam o ritmo de suas obras escritas, ou seja, muito do que o Koselleck escreve, da história conceitual do Koselleck e de seus conceitos, está atrelada também à experiência vivida desse autor. Digamos que o Koselleck ele é um historiador que está inserido ali no pós-guerra, que muitos dizem que é uma geração mais cética, ou seja, o Koselleck ele é bastante crítico das filosofias da história, das filosofias do progresso. Eu vou começar a falar das questões dos conceitos a partir de um artigo que se chama Uma História dos Conceitos, Problemas Teóricos e Práticos, que é um artigo, né, que foi traduzido, já está disponível no Brasil e ele tem em PDF na internet para baixar, num site. Se eu achar o site, eu coloco no link ali na descrição para vocês. E eu vou começar por esse artigo, portanto. O primeiro ponto que o Koselleck coloca é o que pode vir a ser um conceito. Para o Koselleck, não é qualquer palavra que pode ser um conceito, né? A palavra ela tem que expressar, né? Para ela virar um conceito, ela tem que ter um conteúdo e ela tem que expressar um mundo, né? Não é toda palavra que é um conceito, mas aquela que remete a um sentido e indica, contudo, um mundo.
algumas palavras tornam-se importantes conceitos, como o conceito de Estado, revolução, classe e progresso. São exemplos de palavras que se tornam importantes conceitos. O segundo ponto é a utilização e o emprego dos conceitos, né? Para o Koselleck, todo conceito é fato e indicador, pois ele também é indicativo de algo que se situa para além da língua. O Koselleck ele trabalha com a questão semântica, né, a questão da linguagem, mas ele dá muita atenção, e isso é muito forte no pensamento dele, eu sublinho isso, às questões extralinguísticas, que estão para além da questão textual. Porque para o Koselleck, há uma relação tensa entre o conceito e o conteúdo a ser compreendido, entre a realidade e entre os conceitos. Ele até coloca, né? A linguagem não é um mero reflexo de uma realidade social antecedente, nem a realidade social é um mero reflexo da linguagem. Esses dois planos estão articulados em constante tensão. O Koselleck, no capítulo 3 desse livro aqui, que é História de Conceitos, não sei se vocês conseguem ver, é um livro bem recente, que foi traduzido pela Contraponto, e no capítulo 3 desse livro, ele vai colocar o seguinte: linguisticamente, sempre expressamos mais ou menos do que aquilo que estava ou está contido na história real, ou seja, na realidade histórica enquanto tal, na história como dever. A história também sempre contém mais ou menos do que aquilo que pode ser expresso linguisticamente. Então há essa tensão, né, entre a realidade histórica e os conceitos para o Koselleck. A outra questão também que é importante para compreender os conceitos é que os conceitos eles mudam de acordo com o tempo, né? A palavra pode ser a mesma, mas ela sofre a temporalidade, né? Então a gente pode pensar que a escravidão antiga ela é diferente da escravidão moderna, né? A palavra pode ser até a mesma, né? Escravidão, mas o seu conteúdo, né? A sua historicidade é diferente. Isso se chama historicidade dos conceitos, que os conceitos mudam de acordo com o tempo. A palavra pode ser até a mesma, mas o conteúdo muda. E aí que entram dois conceitos importantes, que são conceitos da diacronia e da sincronia. O que é diacronia? Diacronia remete ao através do tempo, à mudança, sobretudo. A sincronia, ao mesmo tempo, é algo sincrônico. Porém, para o Koselleck, em toda diacronia há uma sincronia, assim como em toda sincronia há uma diacronia também. Esses dois elementos temporais, eles estão imbricados, eles estão relacionados para o Koselleck. Para o Koselleck, existe uma separação entre texto e história. O historiador deve separar as fontes textuais da história concreta. As fontes informam sobre a realidade concreta do passado, mas não são a realidade do passado. Para o Koselleck, seria muito ingênuo a gente, como historiadores, historiadoras e pensadores da história, de que na documentação está a realidade concreta como tal. Existem informações sobre a realidade, né, que constituem essa realidade, mas não é a realidade enquanto tal. É a partir da nossa perspectiva teórico-metodológica, a partir do nosso arcabouço, que a gente vai tentar compreender essa realidade. Mas tendo em vista que aquilo que está na documentação que a gente trabalha não é a realidade enquanto tal. O Koselleck vai fazer um alerta, né, que diferentes realidades, tempos, sociedades implicam em diferentes conceitos. Ou seja, para o Koselleck, as unidades conceituais elas são diferentes de acordo com a sociedade, né? Às vezes uma sociedade tal, Y, ela não articula os conceitos e não tem os mesmos conceitos que uma sociedade X, que uma cultura X, né? Então isso é bastante importante da gente colocar. Uma questão que é bastante importante, que está nesse livro aqui, que talvez vocês conheçam, que é o Futuro Passado, é que o Koselleck vai tentar mostrar
a emergência do conceito moderno de história, né? Porque para o Kozelek, as guerras religiosas que pulsavam a Europa nos séculos XVI e XVII levaram à criação dos estados absolutistas, instâncias soberanas neutras em relação aos grupos que estavam em conflitos nessa época. Ou seja, o Estado absoluto seria responsável, entre aspas, por garantir a paz. Contudo, como a gente sabe, o absolutismo ele começa a ser questionado, né? sendo o grande inimigo da liberdade. Né? A liberdade como um elemento muito importante no iluminismo, onde vários autores comentam sobre a liberdade enquanto conceito do ponto de vista teórico e prático. Né? Um exemplo desse é o Hegel, que é um filósofo alemão. Então, nesse sentido, o mundo burguês começa a se articular em um espaço político próprio, que é a sociedade civil. Então a Revolução Francesa, ela abriu margem para as filosofias da história. Até então existia a história de uma cidade, a história de uma guerra, mas não tinha uma ideia de uma história enquanto processo, enquanto uma história universal da humanidade, né, que caminha para algum lugar, né, que marcha para algum lugar. É nesse sentido, portanto, que está a ideia da filosofia da história, né? Que o Kozelek vai pensar, né? Dentro do conceito moderno de história está a ideia de filosofia da história e a ideia de progresso. Então esse conceito moderno de histórica é um único grande processo, né? E o Kozelek é bastante crítico das filosofias da história, porque para o Kozelek há um esvaziamento de sentido do presente, porque esse presente das filosofias da história, ela constitui um sentido único, um sentido que sempre visa o futuro, né? Por isso que o Kozelek fala que vai ter um afastamento do campo da experiência para o horizonte da expectativa. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses dois conceitos. Então, nesse livro aqui também, que é o Futuro Passado, né, ele vai falar um pouco mais sobre a questão do tempo. Né? Ele é bastante preocupado com a questão da temporalidade da história. O Kozelek vai colocar o que é o tempo histórico, né? E para ele essa é uma pergunta bastante complexa e difícil no âmbito da historiografia, ou seja, da escrita da história. E nós vamos ter que adentrar ao terreno da teoria da história. Para o Kozelek, a datação exata é imprescindível para que se possa organizar e narrar esse conteúdo constituído de eventos. Entretanto, a datação é apenas um pressuposto e não é o tempo histórico, ou seja, essa questão da datação, da cronologia, não é o tempo histórico. Embora eles estejam relacionados, ele não é a mesma coisa, é muito diferente para o Kozelek, né? A cronologia para o Kozelek é como uma ciência auxiliar, ele coloca isso no texto do Futuro Passado. Então, para o Kozelek, o tempo histórico não é o tempo natural. O tempo histórico remete à ação social e política, a seres humanos concretos que agem e sofrem as consequências de suas ações. E o Kozelek trabalha com uma multiplicidade de tempos históricos. Para o Kozelek, a cada sociedade, cada cultura, ela tem uma maneira própria de experienciar esse tempo que a gente pode pensar como um tempo fenomenológico, né? Um tempo da experiência. E cada sociedade articula as questões de expectativa, a própria experiência de maneira diversa. Então não existe um tempo único, mas e sim múltiplos tempos. Então a história conceitual do Kozelek também ela vai além da questão da pesquisa etimológica ou filológica do conceito. Ela é uma pesquisa da consciência humana no seu enfrentamento com as condições de possibilidade da existência daquilo que se é e daquilo que se pode vir a ser, né? A questão para o Kozelek também essa questão temporal, né? Essa questão mais existencial da história. E aqui o Kozelek está muito atrelado também ao pensamento do filósofo também alemão, que é o Martin Heidegger. Outra questão que é importante, que eu falei agora há pouco,
O Kozelek vai tematizar o tempo histórico também a partir de duas categorias universais, que é o campo de experiência e o horizonte de expectativa. Para o Kozelek, a cada época, cada sociedade, ela articula de maneira diferente, né, a experiência, né, o já experimentado, com o horizonte de expectativa, com as expectativas. Eu vou ler aqui o que o Kozelek fala a respeito do campo de experiência. A experiência é um passado presente, cujos acontecimentos foram incorporados e pode ser recortados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional como os modos inconscientes do comportamento que não devem ou não ainda estar presentes no saber. Por sua vez, a expectativa se efetua no hoje, é futuro feito presente, aponta ao não experimentado, ao que se pode descobrir, esperança e temor, desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade, nessas questões temporais que estão imbricadas. E para o Kozelek, o campo de experiência, o horizonte de expectativa, eles devem ser pensados de maneira, digamos assim, concomitante, né? Não de maneira separada. Há uma imbricação entre essas duas categorias temporais e universais para o Kozelek. Basicamente, essas foram as ideias que eu trouxe sobre o Kozelek. Foi bastante geral, mas eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vocês podem colocar no comentário o que vocês querem. Se vocês querem um comentário sobre o Hayden White, que é um historiador, né? Ou também sobre a relação entre história e pós-estruturalismo, que é algo que o pessoal pede bastante, mas não se tem no YouTube. Posso fazer um estudo sobre isso e refletir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like, comentem e compartilhem. Até mais!